Alguma vez você já viu algum palhaço na rua, fazendo palhaçada e animando as crianças? Você já pensou que esse palhaço pode ser um palhaço assassino? A gente não costuma pensar isso, né? Eu nunca olhei para um palhaço e pensei, nossa, ele pode ser um assassino. Mas já aconteceu isso no mundo. Um psicopata que se veste de palhaço para poder entreter as crianças. Ele usava a confiança que geralmente palhaços passam para as crianças como uma forma de se aproximar. Um palhaço grotesco, com traços exagerados e, diga-se de passagem, expressões bem estranhas. Mas o palhaço era respeitado pela comunidade e envolvido com política, claro. E sempre conhecido como alguém de bem. Se você nunca se questionou ao olhar para um palhaço se ele é um assassino, agora, assistindo o meu vídeo, você vai passar a se questionar. Mas antes de mais nada, se você gosta do meu canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E também, se você não é inscrito no canal, ó, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para você poder ficar sabendo sempre que eu posto um vídeo novo, para você não perder nada. Hoje nós vamos falar do caso real, que por conta da máxima semelhança que tem com o It, a Coisa, os fãs teorizam que o Stephen King se inspirou nesse caso para poder criar o Pennywise. Mas o que não podemos negar é que o nível de maldade do palhaço fictício pro palhaço real são exatamente os mesmos. Mas para você entender do que eu tô falando, vamos começar do começo? Bora? John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, nos Estados Unidos. Ele era filho de Stable Gacy e de Marion Elaine Robinson. Seu pai era um alcoólatra totalmente abusivo, homofóbico e humilhava o seu filho sempre que podia. Já a sua mãe era uma dona de casa dedicada e muito mais próxima do John. Ele também tinha duas irmãs que ele era bem próximo, e o pai dele batia tanto nas duas irmãs dele, quanto nele e na mãe dele. John também, quando mais novo, tinha bastante problema de saúde, ele era um pouco acima do peso, e quando ele tinha 9 anos de idade, uma amiga da família sempre pegava e levava ele pra passear e acabava abusando dele. Por conta da ignorância do seu pai e do medo que ele tinha, ele nunca contou isso pra ninguém, ele só foi falar sobre isso anos depois. A sua adolescência também foi muito difícil, por conta desses inúmeros problemas que ele tinha de saúde. Ele sempre vivia no hospital, e o pai dele descrevia esses problemas dele como frescura. Mas assim, ele realmente tinha problemas de saúde, tá? Inclusive nessas idas aos hospitais, ele acabou descobrindo um coágulo que ele tinha na cabeça, por conta das diversas pancadas que ele levava do seu pai. Sempre que seu pai batia nele, ele dava pancadas na cabeça dele e acabou coagulando, né, a cabeça dele. Esse coágulo já estava na cabeça dele há mais de 5 anos e ele se formou quando ele tinha 11 anos. Quando ele ficou mais velho, ele não aguentava mais a situação dele de vida, as situações que ele passava dentro de casa, então ele acabou resolvendo que ele iria sair de casa. Ele então, indo atrás de um emprego, ele decidiu se mudar para Las Vegas. Lá em Las Vegas ele acabou encontrando um emprego em um necrotério. Sim, gente, esse foi o primeiro emprego dele. Ele não tinha muitas oportunidades de emprego, e aí, como ele viu essa oportunidade, ele acabou agarrando. Por conta da situação financeira dele, não tinha como ele alugar um lugar pra ficar. Ele então acabou explicando isso pro dono do necrotério, né, que ele tava trabalhando, e o dono do necrotério então disse pra ele que tinha um lugarzinho pequeno lá dentro do necrotério que ele poderia ficar. Esse lugar era bem perto de onde ficavam os cadáveres. Ele então topou e ele começou a dormir lá. E aí, gente, em um certo momento, numa noite, ele se pegou praticando necrofilia com o corpo que tava lá. Esse corpo que ele tava praticando era um corpo masculino. Esse eu acho que foi o primeiro ato dele na vida ali, que foi chocante mesmo. A primeira coisa que já começou a mostrar ali uma personalidade diferente do habitual. A vida dele tava muito difícil ali em Las Vegas, tava muito difícil manter uma vida, conseguir coisas prósperas e novas. Então ele decidiu sair desse emprego, e ele entrou em contato com os pais para poder voltar para casa deles. Os pais dele acabam aceitando a volta dele, e então ele acaba voltando para Chicago. Em março de 1964, ele acaba se casando com Marilyn Myers. Ela era filha de um poderoso empresário que era dono de várias franquias do KFC. Depois de casados, eles acabam se mudando para Waterloo, onde o John começa a administrar 3 dos restaurantes do sogro dele. Foi lá também onde ele teve 2 filhos, um casal com 1 ano de diferença entre um e outro. Nesse momento da sua vida, pra ele, tava tudo perfeito. Ele tratava os filhos como um ótimo pai, as pessoas sempre viam ele passeando com os filhos. Ah, é importante mencionar que ele sempre foi uma pessoa muito esperta, e ele sempre foi uma pessoa que tinha muita lábia.
Com isso, ele sempre se dava bem profissionalmente e ele começou a ter bastante dinheiro. Mas assim, gente, vida perfeita, como ele descrevia, bastante dinheiro, não foi o suficiente para ele se contentar. Nesse meio tempo, ele começa a se envolver com drogas e começa a consumir muita pornografia. Ele bebia constantemente, inclusive ele abriu um bar no porão da sua casa. Ele sempre levava os funcionários do restaurante que ele tomava conta pra lá, pra esse bar, né, pra fazer festinhas. E a maioria eram homens jovens de 14 a 22 anos. Ele sempre embebedava a galera e tentava ali tirar uma lasquinha, né, fazer umas coisas. E se alguém falasse alguma coisa, ele sempre inventava ali a desculpa de que ele tava bêbado, de que ele não lembra e de que ele não tava no seu estado normal. Até que em agosto de 1967, ele resolveu convidar um menino de 15 anos para ir para casa dele, que era filho de um membro da associação de comerciantes que ele liderava na época. Ele disse pro menino que seria uma sessão de filmes. O menino se chamava Donald Voorhees. Quando eles chegaram na casa do John, o John colocou para ele assistir filmes pornográficos, deu bebida alcoólica para ele e coagiu o menino a ter ato sexual com ele. Ele ameaçou o menino e disse pra ele que ele não podia contar isso pra ninguém. Mas assim, o menino saiu de lá e foi correndo contar pros pais. Ele então foi denunciado e ele acabou pegando 10 anos de cadeia. Em 1969, enquanto ele estava preso, a sua esposa pediu o divórcio. Ela então ganha a guarda exclusiva dos filhos dele e simplesmente some. Com isso, ele nunca mais viu os filhos dele. Enquanto ele estava na prisão, ele teve um comportamento considerado pela polícia como exemplar. Ele ajudava os detentos com coisas sociais, ele cozinhava pra galera, inclusive ele acabou se tornando o cozinheiro número 1 da prisão. Ele até ganhou um prêmio com isso, e por essa questão, 18 meses depois de ser preso, ele acabou sendo solto. Ele então volta pra Chicago novamente e vai morar com a sua mãe, de novo. Lá ele arruma um emprego num restaurante da região e ele acaba recomeçando a sua vida. Ele ficou um tempo trabalhando nesse restaurante, juntou uma grana, saiu do restaurante e montou uma construtora própria. Ela se chamava PDM Contractors. Nesse período, ele começou a ter costumes de sair pelas ruas, né, de carro, à procura de garotos vulneráveis. Em janeiro de 1972, o John passou pela rodoviária ali da cidade, viu um garoto de 15 anos ali, meio perdido. Ele começa a bater um papo com esse garoto, e esse garoto diz pra ele que perdeu o último ônibus, e ele então convida o garoto pra ir dormir na casa dele, que era uns 10 minutos dali. O garoto se chamava Timothy Jack McCoy. Segundo John, nessa noite que o garoto dormiu lá, ele não abusou do garoto de maneira nenhuma. Cada um dormiu em um quarto, só que quando o John acordou, o John olhou e encontrou esse garoto em pé na frente dele com uma faca na mão. Ele logo se desesperou nesse momento porque ele achou que o garoto ia pra cima dele com a faca, querer tirar a vida dele. Ele levanta da cama, vai pra cima do garoto, ele é muito mais forte que o garoto, e ele então esfaqueia o garoto ali dentro do quarto dele. Quando ele vai até a cozinha, ele percebe que o garoto tinha deixado a mesa posta para os dois tomarem café, 2 lugares, alguns ovos em cima da mesa e uma fatia de bacon que estava ali para ser cortada. Ele tinha ido chamar o John só para tomar café e aquela faca na mão dele era para poder cortar o bacon. E aí ele percebe que ele matou aquele garoto sem necessidade. Só que ao mesmo tempo, ele percebe que aquele ato dele foi bem prazeroso. Ele sentiu prazer naquilo que ele fez. Ele ainda disse, minha primeira vez foi bizarro. Eu tava achando aquilo tudo bizarro, mas eu tava achando prazeroso. Ele então pegou o corpo dele e escondeu no assoalho debaixo da casa no porão. Ele depois cobriu o corpo dele com camadas de concreto e assim, vida que segue. Um pouco tempo depois, em julho de 1972, ele arrumou outro casamento com uma moça chamada Caroline Hoff. Essa moça já tinha 2 filhas de um casamento anterior, e então vão morar os 4 juntos em uma outra casa. A construtora dele começou a crescer, ele começou a fazer muito sucesso com a construtora e ele começou a prosperar. Já em 1973, o John convidou um funcionário dele, que era novinho também, para ir viajar com ele, para resolver uns problemas da construtora. Então eles acabam viajando para Flórida. Logo quando eles chegam no quarto de hotel na Flórida, o John pegou esse garoto e estuprou ele. Esse garoto sai do quarto e assim, se recusa a dormir no quarto. Existem registros de que esse garoto saiu do hotel e foi dormir na praia. Eles então voltaram no dia seguinte, né, da viagem, e o garoto simplesmente sumiu. Só que assim, esse garoto depois de uns dias apareceu na casa do John e começou a espancar ele. Isso acontece na frente da casa do John e a sogra dele estava lá, viu aquela situação e chamou a polícia.
Perguntaram pra ele do porquê dessa situação, e ele acabou inventando que ele não queria pagar pro funcionário dele, que o funcionário dele tava exigindo de pagamento, e aí o funcionário se revoltou e foi lá espancar ele. Tá, passando isso, gente, vida que segue, ele começou a virar um ótimo vizinho ali na região. Ele fazia trabalhos sociais ali no bairro, ele virou amigo de quase o bairro todo, ele também ia em hospitais, e foi nessa que ele começou a trabalhar como palhaço. Ele dizia que ele queria levar alegria para as pessoas no hospital e que ele queria entreter a criançada. Ele então cria o personagem que era chamado Pogo the Clown. Ele era extrovertido, alegre, animado e ele servia para eventos. Já o outro personagem que ele criou, chamado Patches, ele era mais reservado e era um palhaço para ocasiões menores. Depois disso, ele assume para sua esposa que ele é bi e ele fala para ela que ele não tem mais nenhum interesse sexual por ela. Ela também começou a reparar que ele levava muitos garotos pra garagem, né, da casa deles, e que ele nunca deixava ela entrar lá. Até que um dia ele não estava em casa, ela acaba invadindo lá a garagem, e ela encontrou várias coisas, como diversas pornografias gay e muitos objetos sexuais. Foi então que o casamento declinou. Em 1976, ela acaba pedindo o divórcio. O divórcio acaba sendo bem consensual e tranquilo, só que depois disso, ele começou a ir de mal a pior. Isso porque ele acabou tendo a casa toda pra ele, né? Ela saiu da casa, as filhas dela foram com ela, e ele sempre levava jovens pra lá. Ele inventava que ele ia mostrar truques de mágica pra esses jovens. Às vezes ele também falava que ia arrumar emprego pra eles. E quando eles chegavam lá, ele oferecia bebida, algemava as pessoas, falando que fazia parte do truque de mágica dele. E quando as pessoas estavam presas algemadas, ele acabava abusando delas. Depois disso, ele sempre estrangulava essas pessoas com cordas. Sempre na primeira noite que ele fazia isso, ele dormia com a vítima embaixo da sua cama, e no dia seguinte ele levava pro porão da casa, no assoalho, e ele acabava enterrando a vítima lá. Exatamente como ele fez com a primeira vítima dele. Isso virou um padrão de comportamento pra ele, e começou a ser normal. Ele fez isso com diversas pessoas. E depois eu vou falar pra vocês o número certinho. Gente, foram tantos casos que precisa, assim, pra cada caso, um vídeo só do YouTube pra contar pra vocês, assim, detalhadamente. De tão, assim, complexas que foram as situações. Mas, assim, com o tempo, os vizinhos começaram a reparar que tinha alguma coisa errada lá. Eles viam diversos jovens entrando lá na casa com ele e nunca saindo. Às vezes ouviam barulhos estranhos vindo da casa. E isso aconteceu inúmeras vezes. Em 1977, ele obrigou um jovem chamado Robert Donnelly, de 19 anos, a ir até a casa dele. Lá ele torturou esse rapaz por horas e horas, fazendo as mesmas coisas, até que o rapaz virou pra ele e implorou pra ele que ele matasse ele. Porque assim, ele não aguentava mais aquelas torturas. Ele ficava fazendo algumas coisas com o rapaz que faziam com que o rapaz perdesse a consciência e voltasse. Perdesse a consciência e voltasse. Só que assim, dessa vez, deu uns 5 minutos no John, ele tirou as algemas do rapaz, pegou o rapaz, colocou dentro do carro e levou ele até o trabalho dele. E assim, lá ele soltou o menino. Por que ele fez isso depois de ter matado tantas vítimas? Ninguém sabe explicar. Na realidade, nem ele mesmo soube dizer por que ele fez isso, mas acreditam que foi porque ele teve um choque de consciência ali. Por um certo momento, ele voltou ali numa realidade, ele saiu daquela coisa de psicopata, mas foi só um momento ali. Só que assim, é óbvio que esse menino não ia deixar isso barato. Ele foi até a delegacia e ele acabou denunciando o John. O John, então, acaba sendo interrogado pela polícia, e quando ele foi interrogado, ele falou toda a verdade, ele contou tudo, mas ele disse que, na realidade, o Robert pedia pra ele fazer isso. Era meio que um fetiche do Robert, então ele conseguiu meio que se safar de ser culpado por conta disso. A polícia acreditou no que ele disse, liberou ele, e ele continuou fazendo o que ele tinha costume. Ele fez tantas vezes, mas tantas vezes isso, gente, que uma hora não tinha mais espaço no assoalho da casa dele para ele enterrar corpos. Existia um rio próximo da casa dele, e então ele começou a jogar os corpos dentro desse rio. Em 11 de dezembro de 1978, o John foi até uma farmácia ali perto para poder fazer um orçamento de uma obra, e lá ele conhece Robert Pist, um adolescente de 15 anos que trabalhava na farmácia. Ele então oferece a Robert um emprego bem pago na empresa dele e fala que eles precisam ir até sua casa para poder resolver. O Robert acabou avisando a sua mãe que ia resolver uma coisa profissional e que ia demorar só um pouquinho, mas que logo voltava para poder comemorar o aniversário dela, que era naquele dia. Mas ele então vai até a casa do John, o John amarra ele, estrangula,
como de costume. Mas assim, essa vítima seria diferente. A família do Robert era de classe média alta. E naquela época, eles tinham uma conexão bem forte com a polícia. A polícia então acabou dando uma prioridade pro caso dele e começou uma investigação severa. Com essa investigação minuciosa, eles conseguiram descobrir que o John estava na farmácia naquele dia. E com isso, a polícia liga na casa do John e diz pra ele que precisa falar com ele. Ele então responde pra polícia que teve uma morte na família dele e que ele tava muito mal. E que ele não tinha cabeça agora pra nenhum tipo de interrogatório. Por conta da moral, né, que ele tinha ali na cidade, a polícia acaba aceitando, falando pra ele, não, tranquilo, tudo bem, a gente conversa então outro dia. Só que assim, nos próximos dias, a casa dele começou a ser vigiada. Ele sabia de que ele estava sendo vigiado, de que a casa dele estava sendo vigiada, e ele começou a pirar com essa situação. Isso porque ele estava percebendo ali que o circo dele estava meio que fechando, sabe? Um dia depois desse acontecido, ele desova o corpo do Robert no rio, como ele sempre fazia, e por conta própria, ele decide dar uma passadinha ali na delegacia pra conversar com eles. A polícia então diz pra ele que precisa ir até a casa dele, mas ele nega. Só que mesmo assim, nesse mesmo dia, o juiz tirou um mandado de busca, né, até a casa dele, e eles acabaram indo até lá. Quando eles entram na casa dele, eles encontram uma casa assim cheia de quadros de palhaços, uma casa descrita como meio estranha, mas um pouco organizada, só que com diversos livros sexuais. Eles também encontraram dentro da casa diversos materiais sexuais e diversas algemas, mas assim, nada que incriminasse ele. E também nenhum vestígio de Robert por lá. Só que mesmo assim, o John sabia que o circo dele estava fechando e que as investigações não parariam. Com isso, o John começou a pensar, o que eu vou fazer? Ele então começou a atrair os policiais. Ele convidava os policiais e os investigadores para poder ir a restaurantes, a bares, e ele sempre pagava. Eram, assim, saídas luxuosas. Eu falando isso pra vocês, parece que ficou óbvio, né? Parece que na situação ficaria óbvio pra polícia de que ele tava fazendo isso por interesse, porque ele tava sendo investigado. Mas mesmo com todos os indícios, pros policiais não era muito óbvio, tá? Isso porque o John, gente, ele tinha uma moral. Ele era um homem tão respeitado naquela cidade por conta dos trabalhos sociais que, tipo, os policiais não acreditavam, não conseguiam acreditar que era ele. E mesmo assim, os policiais também usavam essas saídas pra poder investigar um pouco mais. Só que assim, ele ficava muito irritado quando questionado a ligação que ele tinha com o Robert, porque ele falava que nem conhecia essa pessoa, nem sabia quem era e do que eles estavam falando. Pessoas ao redor dele também começaram a ser investigadas e um funcionário dele foi interrogado e disse pra polícia que o John pediu pra ele comprar uma espécie de ácido que ele falou pra esse funcionário que ele ia usar pra colocar debaixo da casa dele. Além do mais, a polícia acabou descobrindo também que um comprovante da farmácia que tinha ali de dentro da casa do John era do dia do acontecido e estava no bolso do Robert. Isso porque uma amiga da farmácia dele tinha colocado no bolso dele e ela sabia. Com essas provas, eles conseguiram abrir um outro mandado para conseguir investigar mais a fundo a casa dele. Quando eles chegam na casa do John, eles descobriram que o assoalho da casa dele estava todo alagado. Gente, o John tinha aberto as torneiras da casa dele para deixar o assoalho da casa todo alagado para a polícia não conseguir chegar até lá. Ele achou que isso seria uma solução para ele. Mas, gente, isso foi assim a penitência, porque a situação foi piorar. Isso porque a água começou a cair no assoalho e o cheiro de defunto começou a ficar muito forte e começou a subir para a casa toda. Aí eles esperaram a água toda evacuar do assoalho e eles começaram a cavar. Um dos investigadores foi o primeiro a descer lá, né, enquanto ele estava cavando. E quando ele viu aquele show de horrores, ele já logo gritou: "Prendam ele. Esse lugar aqui está cheio de adolescentes em decomposição." No dia 22 de dezembro de 1978, o John é preso. E aí, gente, começa uma investigação forense muito pesada em cima desse caso. Corpos foram exumados e identificados, e até março de 1979, ele teve diversas confissões que levaram a polícia a conseguir concluir 25 casos. Eram praticamente todos os corpos que estavam enterrados na casa dele. E logo depois, até abril, eles conseguiram encontrar mais 4 corpos que foram jogados no rio. Depois disso, ligaram a ele 33 assassinatos, embora eles tenham confirmado somente 29 corpos. No dia 6 de fevereiro começou o seu julgamento. Ele tentou alegar falta de saúde mental, múltiplas personalidades, mas assim, fizeram diversos testes com ele e nada colava. O júri entendeu que ele estava apto a ser julgado. Assim, gente,
John Wayne Gacy foi condenado à morte. O John passou mais de 14 anos esperando, né, no corredor da morte. E nesse período ele fez várias apelações e pedidos. Nenhuma apelação e nenhum pedido foi aceito. Nesse meio tempo ele também deu diversas entrevistas e ele tinha diversos fãs que levavam cartas para ele na prisão. John foi executado no dia 10 de maio de 1994, à meia-noite e 58. Usaram a injeção letal para sua execução, e essa foi a primeira execução por injeção letal dos Estados Unidos. A execução dele teve um erro técnico, uma das linhas intravenosas entupiu, e isso atrasou a morte dele em 10 minutos. E isso também acabou gerando críticas públicas sobre esse novo método, né, que eles usavam. A sua última refeição foi um balde de frangos do KFC, morangos frescos, camarões fritos, batatas fritas e uma Coca-Cola Diet. Segundo testemunhas, as suas últimas palavras foram "beijem a minha bunda". Mas ele também já teve frases famosas em suas entrevistas como: "A única coisa no qual eu me arrependo é de não ter sido mais cuidadoso. Eu sou o político do amanhã e você sabe, né? Até um palhaço pode se safar de um assassinato". Não existem registros de que ele usava a fantasia de palhaço para poder cometer os crimes. Inclusive existem pessoas que dizem que o momento dele com a fantasia era um momento de lucidez, onde ele usava para ajudar realmente a população. Ele realmente usava ali a fantasia para poder fazer o bem, para poder levar alegria às crianças e para poder levar alegria aos hospitais. Mas mesmo assim, esse foi o caso mais famoso, né, de um serial killer envolvendo palhaços. E ele ficou conhecido mundialmente como o verdadeiro palhaço assassino. Gente, esse foi o caso de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta bastante e compartilha com seus amigos, né, para chegar em mais pessoas e para você trazer a possibilidade de eu conseguir, né, produzir mais vídeos. Isso porque eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir viralizar esses vídeos que eu tô produzindo, para eu sempre trazer vídeos novos. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações também. E por hoje é só. Muito obrigado por ficar aqui comigo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.